Olá, tudo bem? Hoje eu não vou falar de um texto apenas específico, eu vou falar de 7 capítulos, mas calma. Os 7 primeiros capítulos do livro do profeta Jeremias, que para mim são extremamente interessantes. Eu estou estudando um pouco mais esses capítulos e tirando aplicações para a minha vida espiritual impressionantes. Espero que sirva para você também. Bom, é interessante porque esses primeiros 7 capítulos, eles apresentam o chamado do profeta Jeremias, eu já falei isso em outros vídeos. O chamado do profeta envolve o fortalecimento da confiança dele em Deus. Deus reafirma a necessidade dele confiar, porque o ministério dele seria impopular, sofreria muitos reveses, muitos desafios, muitos ataques. Jeremias já era conhecido por Deus antes dele mesmo nascer, Deus reafirma isso. Mas é interessante que o contexto é de um povo que, de maneira geral, estava praticando a idolatria. É isso que aparece no capítulo 1, no capítulo 2, no capítulo 3. Um povo que praticava idolatria, e praticava essa idolatria de maneira sistêmica, ou seja, dentro do sistema religioso, eles estavam sendo idólatras. Como é que funcionava isso? Eles tinham um templo em Jerusalém, lembra que ali nós estamos falando, nessa época da história, do povo escolhido por Deus aí, nós estamos falando de dois reinos, o reino do norte, reino de Israel, e o reino do sul de Judá, com capital em Jerusalém. Mas é interessante que esse povo, de maneira geral, cultuava a Deus no templo, porém tinha espaços específicos e espaços destinados ao culto idólatra de outras divindades de povos que eram vizinhos a eles. É muito forte isso que acontece, porque eles estão praticando idolatria, eles estão rejeitando o verdadeiro Deus, e aí, inclusive, praticando atos que eram completamente proibidos por Deus, como, por exemplo, sacrificar os próprios filhos. É o que aparece nesses primeiros capítulos aqui, também é mencionado isso. Essa idolatria era muito forte, porém Deus reafirma, principalmente no capítulo 2, o seu amor, apesar da rebeldia do povo. E no capítulo 3, e ainda antes disso, no capítulo 2, Deus chega a falar que os outros povos idólatras eram mais fiéis às suas divindades do que o povo de Israel era ao verdadeiro Deus. No capítulo 3, tem um verso muito singular que diz assim, verso 14: convertei-vos, ó filhos rebeldes, diz o Senhor, porque eu sou o vosso esposo e vos tomarei um de cada cidade e 2 de cada família e vos levarei a Sião. Veja o carinho que Deus tem, a vontade de levar o povo ao arrependimento. Isso é muito importante. A mensagem de Jeremias era uma mensagem de convite ao arrependimento, mas também era um aviso. Se vocês não se arrependerem, vai acontecer a tomada de Jerusalém por parte do Império Babilônico, do Império de Babilônia. O Império Neobabilônio, ou Neobabilônico, né, de Nabucodonosor, tomou, realmente, infelizmente, tomou Judá em 586 a.C. e em 605 eles acabaram com o templo e com a cidade. Tudo isso foi predito, mas também foi dito ao povo que que as pessoas deveriam se arrepender, deveriam se voltar a Deus. E é muito, muito importante frisar que nos capítulos 5 há o detalhamento, no capítulo 5, por exemplo, há o detalhamento dos pecados. No capítulo 6, vai falar de Jerusalém sendo sitiada e reafirma que o motivo da queda deles, de Jerusalém, era a sua infidelidade a Deus, que inclusive resultava em opressão social. Por conta do afastamento de Deus, eles eram completamente cegos às necessidades dos que mais sofriam na época, aos vulneráveis, aos viúvas, aos pobres, aos órfãos. Eles perderam a noção de tudo. Isso como consequência de um afastamento espiritual, de uma rebeldia, de um ato de idolatria. É bem forte isso. Se você depois quiser ler os primeiros 7 capítulos, eu recomendo fortemente que você estude esses primeiros 7 capítulos do livro de Jeremias. Inclusive, no capítulo 7, fala que existia uma teologia do templo, a ideia de que se nós temos o templo de Jerusalém, nada vai nos abalar, nós vamos ser protegidos por Deus de qualquer maneira. Muitos se apegaram a uma religiosidade superficial, falsa, que não protegeu de nada. Por quê? Porque a verdadeira religião não é uma religião baseada apenas nos ritos, na liturgia,
nos emblemas, nos programas, nos projetos, nos eventos, baseada apenas naquilo que eu construo. A verdadeira religiosidade é baseada na obediência a Deus, na dependência de Deus, num processo contínuo de relacionamento e confiança com o único Deus, de maneira que outras preferências não podem tomar o lugar de Deus, porque elas vão desvirtuar o nosso pensamento e nos transformar em seres humanos que adoram a si mesmos e que se consideram objeto do seu culto. Que Deus te abençoe e te fortaleça ao pensar um pouquinho sobre isso e estude em oração os primeiros 7 capítulos do livro de Jeremias. Que Deus te abençoe ricamente.